Em 2010, Armie Hammer participou do filme A Rede Social, na qual ele interpretou os gêmeos Cameron e Tyler Winklevoss. Esse papel rendeu a ele o prêmio de melhor ator coadjuvante pela Associação de Críticos de Filmes de Toronto. Além disso, ele já tinha feito participações em séries como Gossip Girl, Veronica Mars e Desperate Housewives. Mas o grande momento de Armie que tornaria ele um artista de primeiro escalão de Hollywood foi em 2017, quando ele participou do filme Me Chame Pelo Seu Nome, que foi indicado ao Oscar. A projeção desse filme fez com que o Armie recebesse ofertas de projetos dentro e fora de Hollywood. Armie estava vivendo o sonho máximo de qualquer ator de cinema. Porém, esse momento promissor da carreira dele foi interrompido por acusações de assédio, violência e até canibalismo. A partir daí, o passado de Armie viraria um grande show midiático, com direito a um documentário que atrairia a atenção de milhares de pessoas. Eu sou o Rivernaut e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o mundo sombrio de Armie Hammer. Antes de eu começar, deixa eu pedir para vocês deixarem um like nesse vídeo, é muito importante para canais pequenos como esse receberem esse like para que o YouTube promova esse vídeo para mais pessoas. Veja também se você já é inscrito com o sininho ativado para você não perder nenhuma notificação e receber mais vídeos como esse. E se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou o Rivernaut e nesse canal aqui a gente fala sobre cultura pop, o mundo das celebridades e o mundo dos influenciadores. Mas agora, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. Tudo começou no dia 10 de junho de 2020. Essa foi a data que a até então esposa do Armie, a Elizabeth Chambers, anunciou nas suas redes sociais que ela e o Armie tinham se separado depois de um casamento de 10 anos. A Armie e a Elizabeth se conheciam há mais de 13 anos e tiveram 2 filhos juntos. O casal estava passando a quarentena do Covid-19 nas Ilhas Caimã, onde o Armie passou boa parte da sua infância e adolescência. Depois que os dois se separaram, o Armie voltou para Los Angeles e a Elizabeth continuou nas Ilhas Caimã com os filhos e ela solicitou pela justiça a guarda primária deles. Aí vocês sabem como é. Casal famoso se separa, sai em todos os tabloides e Hollywood faz aquele circo de sempre. E no dia 7 de outubro, o Armie fez uma participação no programa do Jimmy Kimmel. O Jimmy perguntou pro Armie o que ele estava fazendo durante a quarentena. E ele respondeu que ele e um amigo dele estavam reformando um hotel velho no meio do deserto. O que, se você for parar pra pensar, é meio estranho. Quer dizer, na época da entrevista ninguém achou estranho. Mas olhando de trás pra frente, sabendo de todas essas acusações que foram feitas sobre o Armie, essa história do motel no meio do deserto fica no mínimo suspeita. Por que diabos esse cara ia querer um hotel no meio do deserto? Lembrei até da série Bates Motel de 2013 com Fred Highmore. Bom, nesse meio tempo, ainda em outubro de 2020, a situação da custódia das crianças começou a ficar um pouco mais complicada. Aparentemente, a Elizabeth não queria deixar que o Armie ficasse com as crianças, mesmo com a permissão legal. E nesse momento, ela ainda estava lá nas Ilhas Caimã com as crianças, enquanto o Armie estava em Los Angeles. Em novembro, quando chegou o período de ação de graças, aquele feriado americano, o Armie combinou de ir lá para as Ilhas Caimã para poder visitar a ex-esposa dele e os filhos dele. Só que, por algum motivo, não foi permitida a saída dele do país lá no aeroporto. Olha que curioso. Seguindo em frente, logo no primeiro dia do ano, o Armie postou um tweet dizendo que 2020 tinha sido um ano horrível e que ele ia fazer com que 2021 fosse um ano muito melhor. Mal ele sabia que se tava ruim, o negócio estava prestes a ficar muito pior. Tanto que logo no dia 12 de janeiro, aconteceu da primeira vítima vir a público. Uma mulher anônima, identificada apenas como F, fez uma postagem no Instagram dizendo que ela e o Armie teriam tido um relacionamento por 4 anos. 4 anos durante o período que ele ainda era casado com a Elizabeth. Ou seja, traição. E essa mulher, identificada como F, passou por situações violentas com o Armie. E aqui eu gostaria de deixar um aviso de gatilho. Caso você seja sensível a temas como violência, assédio e relações não consensuais, talvez seja melhor você não assistir o resto. Eu não vou mostrar nenhum vídeo, nem uma foto, nem algum conteúdo muito gráfico. E também eu não vou fazer nenhuma descrição muito detalhada. Porém, eu vou fazer algumas descrições amplamente baseadas no que as vítimas disseram. Então fica aí o aviso. Essa mulher, identificada como F, disse que durante o relacionamento deles, o Armie teria enviado mensagens de texto falando sobre a vontade de beber o sangue dela, sexo não consensual e canibalismo. Ela também postou screenshots de mensagens de outras supostas vítimas do Armie. Numa publicação do Instagram, ela disse: "Uma mulher falou comigo sobre o caso que eles tiveram e nós conversamos. Ela disse que várias vezes ela ficava sem dormir, sem comer e algumas vezes ela ia parar na emergência." E é a partir daí que a gente começa a ver o declínio da carreira do Armie. Porque depois que saíram essas acusações, ou ele acabou sendo demitido, ou ele acabou precisando se afastar de todos os projetos de filmes, séries, minisséries
que ele tinha agendado. Foi o que aconteceu no dia 3 de janeiro, quando ele precisou anunciar que ele não ia poder participar do filme que ele ia fazer com a J.Lo, chamado Shotgun Wedding, e que ele ia ser substituído por outro ator. Na época, uma revista perguntou para ele sobre as acusações que tinham sido feitas e associou a saída dele do filme a essas acusações. Ele disse o seguinte: "Eu não vou responder essas acusações bobas e esse ataque online que estão fazendo contra mim. O que acontece é que eu não posso, em boa consciência, deixar o meu filho por 4 meses para gravar um filme na República Dominicana. A Lionsgate, a empresa que estava produzindo o filme, estava me dando apoio nisso e eu sou grato por eles." Ou seja, ele estava negando tudo e ainda usou a desculpa do filho dele. E depois que a primeira vítima apareceu, começaram a aparecer um monte de outras vítimas que tiveram casos parecidos com o Army. Já no dia seguinte, uma mulher e empresária chamada Courtney Vucekovic, acho que é assim que fala o nome dela, revelou através de uma entrevista para um tabloide que ela e o Army também estavam num relacionamento lá em 2020. E a declaração dela foi a seguinte: "Ele fez algumas coisas comigo na qual eu não estava confortável, e Deus sabe lá quais eram os motivos dele. Ele me convenceu a fazer coisas que eu não queria fazer, me colocou em situações perigosas que eu não queria estar, na qual ele estava perigosamente bêbado e eu sóbria. Isso me assustou demais. Eu não me sentia nem um pouco confortável perto dele." Ela também disse que ela não confirmava os posts que a mulher F tinha feito antes, mas que as situações eram realmente similares. Mais em frente, no dia 15 de janeiro de 2021, surgiram fotos na internet de uma suposta página secreta do Army no Instagram, com várias fotos bem gráficas com situações de sadismo e masoquismo. Ou seja, mulheres amarradas, mulheres atadas, tinha também memes de situação de masoquismo, era uma coisa bizarra. O próprio Army confirmou que aquela conta era realmente dele e disse que era só uma maneira dele expressar o humor peculiar que ele tinha. Mas até então ele não fez nenhum comentário sobre as acusações de canibalismo. E em 25 de janeiro de 2021, mais uma vítima veio à tona. Uma menina chamada Paige Lorenzi, que dizia ter namorado o Army durante um período em 2020. Essa menina disse para um tabloide que o Army costumava amarrar ela, morder e deixar hematomas pelo corpo todo dela, além de tirar fotos da situação. A Paige dizia que o Army agia como se ele estivesse num relacionamento normal de pessoas que gostam de sadomasoquismo, mas não era assim que ela se sentia exatamente. Um dos advogados do Army chegou a negar essas acusações. Ele disse que qualquer interação que ele teve com essa pessoa foi completamente consensual. E em 28 de janeiro de 2021, o Army precisou anunciar que ele ia sair de mais um projeto, dessa vez o spin-off do Poderoso Chefão, uma minissérie chamada The Offer. E em 1º de fevereiro, a Elizabeth, a ex-esposa do Army, se pronunciou pela primeira vez. Ela disse numa postagem que apoia todas as vítimas de abuso e pede por bondade e respeito para ela poder focar nas próprias prioridades, nos filhos e na carreira dela. Nesse mesmo post, ela disse que não fazia ideia do quanto ela não sabia, se referindo ao Army. E no dia 3 de fevereiro de 2021, a polícia de Los Angeles abriu oficialmente uma investigação contra o Army. Alguns dias depois, no dia 7 de fevereiro, a agência de publicidade que cuidava da carreira do Army, a WME, demitiu ele. No dia 11 de março, a revista Vanity Fair publicou um artigo bombástico falando sobre um monte de bizarrice que acontecia na família do Army Hammer. Inclusive uma história do avô do Army que tinha matado um cara em Los Angeles por causa de uma dívida de aposta. Mais adiante, no dia 18 de março, a F, a mulher que fez as primeiras acusações, deu uma entrevista numa conferência de imprensa junto com o advogado dela para falar mais sobre o relacionamento dela com o Army. E olha só, ela chegou a descrever que o Army teria feito sexo não consensual com ela por mais de 4 horas em abril de 2017 e que achou que ele poderia matar ela naquele momento. No dia 29 de março, o Army foi demitido de mais um projeto, o filme The $1 Million Spy. E alguns dias depois ele também foi demitido do elenco de uma peça da Broadway chamada The Minute. E então, mais adiante, no dia 31 de maio de 2021, o Army saiu lá das Ilhas Caimã, onde ele estava escondido depois que todas essas acusações vieram à tona, e foi para Flórida, onde ele se internou numa clínica de reabilitação para pessoas drogadas, alcoólatras e com problemas sexuais. A imprensa também divulgou que a Elizabeth Chambers acompanhou ele do aeroporto até a clínica de reabilitação. Daí, nesse período que ele ficou na reabilitação, a gente ficou praticamente um ano inteiro sem ter nenhuma notícia do Army. Até que em junho de 2022, começou a surgir na internet uma foto do Army com um uniforme de agente
agente de viagens, trabalhando num resort de férias lá nas Ilhas Caimã. As fontes do tabloide disseram naquela época que o Army estava trabalhando porque ele tinha falido completamente. Ou seja, ele precisava arrumar um jeito de fazer dinheiro para sustentar a família dele, sustentar os filhos. E os tabloides também confirmaram que ele estava morando lá com a Elizabeth, a ex-esposa dele, e os filhos dele nas Ilhas Caimã. Daí, no dia 19 de julho, o Army foi visto de volta lá em Los Angeles com a esposa e com os filhos dele. Porque depois que aquela foto dele trabalhando nas Ilhas Caimã vazou, ele acabou perdendo o emprego e não conseguiu ficar mais lá. Inclusive, quando ele voltou para os Estados Unidos, ele ficou na casa do Robert Downey Jr., o Iron Man, o Homem de Ferro, porque o Army não conseguia nem sequer bancar um hotel para ele poder ficar. E depois a gente ficou sabendo que foi o próprio Robert Downey Jr. que bancou a clínica de reabilitação do Army lá na Flórida. Os dois eram amigos, o Robert também teve um passado meio controverso com essa questão de reabilitação, então acho que talvez seja por isso que ele está ajudando o Army dessa forma. E aí chegamos a 2022, quando o Discovery Plus lançou uma série chamada House of Hammer. E nessa série eles falam detalhadamente sobre os acontecimentos tanto do Army quanto da família dele. Deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo falando dos temas que foram abordados nesse documentário. Inclusive a F, a mulher que fez lá as primeiras acusações, ela não participou desse documentário para não atrapalhar as investigações da polícia de Los Angeles, que estão acontecendo nesse exato momento. Vamos ficar de olho pro desenrolar dessa história. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixa um like aí. Muito obrigado por terem assistido até aqui, deu muito trabalho para fazer esse vídeo. E se vocês quiserem acompanhar mais conteúdos como esse, não deixem de se inscrever. Até qualquer hora.